Superman vs Superman. Tem sido um debate acirrado por alguns meses agora, com os irmãos Snyder enfrentando os fãs de Gunn. Mas agora que o filme saiu, bem, nós realmente podemos ver qual Superman venceria em uma luta real. Então, quem vai sair por cima no final? Quem vai ganhar tudo? Vamos descobrir. Clark Kent, ou Kal-El, é o último sobrevivente de Krypton, enviado para a Terra ainda bebê e criado em Smallville, Kansas, pela família Kent. Agora ele trabalha como repórter para o Planeta Diário, mas ele é mais conhecido como Superman, o super-herói mais poderoso da Terra. Graças ao Sol amarelo da Terra e à natureza kryptoniana do Superman, enquanto ele é a força física mais poderosa do planeta, mais poderosa do que qualquer humano normal ou até mesmo qualquer meta-humano, ele é insanamente forte, capaz de carregar e levantar bilhões de toneladas com facilidade. Superman já pegou arranha-céus caindo e fez parecer fácil e casualmente impediu que um dos pés massivos de um kaiju esmagasse um cachorro. Superman mostrou uma força séria neste filme e nunca realmente pareceu que ele estava se esforçando ao máximo. E toda essa força também apareceu sempre que o Superman dava um soco. Ele facilmente cambaleou o monstro kaiju. Ele foi facilmente capaz de nocautear soldados Raptor com um golpe cada. Foi capaz de ir golpe por golpe com o Ultraman, que supostamente era tão forte quanto o Superman, e Lex disse que ele era ainda mais poderoso do que ele. Superman também mostrou uma durabilidade séria. Seu corpo é insanamente denso e resistente, junto com um campo eletromagnético supercarregado que o envolve. Ele é um homem difícil de derrubar. Praticamente nada realmente o fere. Apenas seres de força igual são capazes de sequer arranhá-lo. E Kryptonita, claro. O lado positivo para o Superman em tudo isso é o Sol. Ele é uma bateria solar viva. Sempre que o Superman se machuca, ele consegue se curar quase instantaneamente apenas por estar no Sol. Mas mesmo quando ele não está em plena potência, enquanto o Superman conseguiu sobreviver estando perto de um buraco negro e nadando dentro de um rio de antiprótons que despedaçaria um humano normal no instante em que o tocasse. Superman pode se mover e voar a velocidades supersônicas, capaz de se mover mais rápido do que a velocidade do som, viajando dos Estados Unidos à Antártica em apenas alguns segundos. Superman também mostrou sua velocidade insana durante uma luta. Ele é capaz de atravessar campos de batalha, desviar e contra-atacar ataques de alta velocidade e percorrer distâncias em apenas milissegundos. Ele também tem uma visão de calor poderosa e sopro congelante, que ele usa de maneira muito criativa, especialmente em uma luta. Ele é capaz de derrotar de uma só vez um monte de soldados Raptor com sua visão de calor e até conseguiu usar seu sopro congelante para superar a atração de um buraco negro. Por fim, Superman também é um lutador bastante habilidoso. Apesar de não ter nenhum treinamento formal, o Welsh é um especialista em usar seus poderes insanos em uma luta, dando a ele um estilo de luta construído em torno de força avassaladora, precisão pontual e rápida adaptabilidade. E por causa disso, Superman raramente perde uma luta, mas também raramente se empenha totalmente em uma luta, muitas vezes interrompendo a luta no meio enquanto tenta salvar outras pessoas ao seu redor. Krypton está morrendo, e ninguém realmente quer admitir isso. Bem, ninguém exceto Jor-El e Lara, eles são os únicos que parecem ter alguma ideia do que está acontecendo, e seu único objetivo a partir de então é salvar seu filho Kal-El. Então eles construíram uma nave espacial do tamanho de um bebê e simplesmente o lançaram no espaço sideral, enviando-o em direção à Terra. Eu não sei por que eles não decidiram construir um foguete grande o suficiente para todos os três, mas acho que eles pensaram que seria melhor se matar, já que seu filho alienígena estaria melhor sendo criado por alguns estranhos aleatórios no meio do Kansas. Eles realmente tiveram sorte, porque Kal caiu no quintal da frente de Jonathan e Martha Kent. E assim, em vez de se tornar um ditador tirânico com poderes divinos, ele se tornou Clark Kent, Superman, o maior herói do mundo. Graças à exposição a um sol amarelo, Superman, como todos os kryptonianos, ganhou poderes divinos. Tipo, literalmente divinos. Ele é o membro mais poderoso da Liga da Justiça, facilmente superando a Mulher Maravilha em poder. E ele está até mesmo no mesmo nível que o gato Zeus aqui. E um dos seus principais poderes é a super força. E Clark fez um monte de coisas impressionantes.
Ele certamente usou bem esses músculos. Mas sua melhor demonstração foi mover uma placa tectônica inteira para prevenir um terremoto. E mesmo que isso tenha acontecido fora da tela, e tudo o que temos para basear é um artigo de jornal, por que não incluí-lo? Quer dizer, realmente não é tão louco? Thor está literalmente fazendo coisas assim, e vimos outros Supermans fazerem coisas semelhantes. E para fazer algo assim, para mover uma placa tectônica, bem, isso exigiria 10 teratons de força e energia ou força de nível de país, o que significa que você poderia destruir um país com um soco se um país fosse pequeno o suficiente para que você pudesse destruí-lo com um soco. Então alguma força louca. E tudo isso se traduz em como o Superman dá um golpe também. Quero dizer, basta olhar para os confrontos entre ele e o General Zod. Toda a destruição que causou. Olhe como ele foi capaz de enviar o Apocalipse voando para o espaço sideral ou apenas mandá-lo velejar, e então olhe como ele destruiu o Lobo da Steppe. O Lobo da Steppe é bastante resistente também, ele lutou contra seu próprio Apocalipse no passado e até destruiu uma lua em sua luta, ele sobreviveu à destruição de uma lua. Não conseguiu resistir ao Superman em seus socos, e aqui está a coisa, o Superman não é apenas loucamente forte, ele não é apenas capaz de dar um soco forte, mas como os melhores lutadores por aí, ele definitivamente também pode levar um soco. Como olhar para a luta dele contra o Apocalipse, o único propósito deste monstro era matar o Superman. Ele viu uma estátua do grandão e ele estava acabado, estava tudo acabado a partir daquele ponto. Ele iria matá-lo no início da luta. O Superman está realmente indo muito bem. Tira ele de Metrópolis, tira ele da cidade, leva ele para o espaço sideral e claro que foi quando o exército decidiu lançar um míssil nuclear em seu rosto. Provavelmente não foi a melhor ideia, especialmente em retrospectiva, mas aqui está a coisa. Enquanto o Superman estava ferido, ele aguentou a explosão, ele levou uma bomba nuclear no rosto. Ele estava de volta à luta apenas alguns momentos depois. É até possível que o Superman estivesse enfraquecido pela kryptonita do Batman mais cedo naquela noite. Então, se isso não estivesse em jogo, ele poderia ter simplesmente aguentado aquela bomba nuclear sem problemas. E essa não é realmente a única vez que o Super-Homem sofreu um ataque, em um nível simplesmente astronômico. Porque também tem a Máquina do Mundo. A Máquina do Mundo é uma máquina de terraformação kryptoniana, usada especificamente para converter a atmosfera de um planeta e a composição literal do mundo em si para se tornar mais como Krypton, tornando possível que os kryptonianos possam facilmente se mudar para lá e colonizar o lugar. Apenas a aterrissagem da Máquina do Mundo foi suficiente para aniquilar completamente uma montanha, o que já significa que é feita de algo que poderia resistir a um impacto destrutivo de montanha. E então não só o Superman a destruiu bem, como ele fez isso enquanto estava enfraquecido e sob um feixe de gravidade que estava sozinho terraformando a Terra. Quero dizer, sim, foi uma queima lenta, mas essa era uma gravidade que estava alterando e mudando todo o planeta em si. Superman estava no marco zero. Ele estava absorvendo toda essa força, todo esse poder, e na verdade estava superando e voando através dele. Isso é loucura. Mas aqui está a coisa, o Superman não é apenas forte e ele não é apenas resistente. Não, ele tem mais qualidades além dessas duas. Ele na verdade tem um monte de poderes, como seu sopro congelante ou seu grito hipersônico, ou sua visão de calor. Ó, cara, sua visão de calor. Ele consegue cortar metal limpo e explodir coisas. E costumávamos acreditar que ele poderia atingir temperaturas tão quentes quanto 10.000 graus Fahrenheit. Mas agora? Bem, a visão de calor do Superman pode ser, na verdade, muito mais quente, muito mais poderosa. No Liga da Justiça de Zack Snyder, aprendemos que o metal kryptoniano poderia resistir ao seu núcleo sendo superaquecido a 3 milhões e meio de Kelvin. Sem problemas. O que definitivamente não é motivo de riso. O centro do nosso Sol é apenas 1 milhão e 100 mil Kelvin. E ainda assim, aqui está o Superman consistentemente queimando e cortando metal kryptoniano. Então, quem vence? Vamos analisar. Agora por apenas ter estado em um filme. Até agora, comparado aos 3 ou 4 que o Superman do DCU esteve, bem, este Superman foi honestamente bastante poderoso. Ele foi muito impressionante em sua estreia.
De muitas maneiras. Bem, você pode argumentar que Superman e Superman são iguais em termos de força, velocidade, durabilidade e tudo mais, porque eles realizaram muitas proezas semelhantes. Em termos de força, ambos estão mostrando proezas de nível de construção como se não fosse nada. A única diferença é que este Superman estava tentando impedir que os prédios caíssem. E este Superman era o que estava derrubando-os. A diferença é... Este Superman apenas teve mais das proezas de alto nível que este Superman simplesmente ainda não teve tempo para nos mostrar. Como se ele tivesse parado aquele rift dimensional de se desfazer à mão. Bem, isso é insano e um bom argumento de que ele é mais forte, isso não aconteceu por outro lado. Bem, este Superman superou várias forças destruidoras do mundo à mão. Então, obviamente, ele tem as proezas de alto nível. Você nem pode argumentar que o Superman foi capaz de superar a atração de um buraco negro porque este Superman foi capaz de fazer exatamente a mesma coisa. O mesmo vale para a durabilidade. Você pode argumentar que o Superman mergulhando e sobrevivendo naquele rio de prótons é a coisa mais impressionante aqui, se ele realmente destrói no nível atômico em um instante. Superman sobreviveu a uma bomba nuclear, mas também foi atomizado pela sincronização das caixas maternas. Então, claramente há um limite para a sua durabilidade. Talvez haja um argumento de que o novo Superman tem a melhor proeza de durabilidade aqui, mas eu também simplesmente não vejo esse tipo de durabilidade insana se desenrolando em todas as suas outras lutas. Como ele foi destruído pelo Ultraman, nunca vimos o Superman perder uma luta fora da exposição à Kryptonita. Então eu realmente acho que a durabilidade é no máximo uma lavagem. Você pode realmente argumentar que o Superman do universo estendido da Detective Comics tem a melhor durabilidade com a forma como ele apareceu em todas as lutas. E realmente não há argumento de que o Superman do universo estendido da Detective Comics não é o mais rápido aqui. Manter o ritmo com o Flash é obviamente mais impressionante do que qualquer coisa que vimos do Superman até agora. Ele claramente mostrou as melhores proezas de velocidade. Eles provavelmente são iguais com a visão de calor. O Superman do universo estendido da Detective Comics leva vantagem com o sopro congelante ao superar aquele buraco negro, mas em uma luta real... Bem, é a luta do Superman do universo estendido da Detective Comics a perder aqui, porque ele é realmente o lutador. Ele é o assassino. Este Superman é muito mais como um Superman real, tentando terminar a luta e salvar a vida de todos no processo, incluindo a pessoa com quem ele está lutando, e por isso ele raramente vai com tudo e definitivamente não está lutando para matar. Isso não é o mesmo para o Superman do universo estendido da Detective Comics para começar. Ele não parece se importar nem um pouco com danos colaterais. Então ele vai estar muito mais focado em realmente colocar o Superman do universo estendido da Detective Comics na sujeira. Em segundo lugar, enquanto o Superman do universo estendido da Detective Comics não tem problema em ir com tudo e realmente lutará com intenção letal. Ele estava absolutamente arrasando com Zod e acabou matando-o. Ele também matou o Apocalipse. E mesmo que ele não tenha sido o que matou Steppenwolf, parecia que ele realmente queria fazer isso. Ele não se continha de jeito nenhum. E eu acho que essa é a maior diferença entre esses dois personagens. Este Superman é fisicamente mais poderoso neste ponto. Isso provavelmente é apenas porque ele atuou em mais filmes. O Superman do universo estendido da Detective Comics neste ritmo provavelmente o superará em algum momento. Pelo menos essa é a minha suposição. Mas o Superman no universo estendido da Detective Comics vai realmente lutar, vencer e matar. O Superman do universo estendido da Detective Comics simplesmente não faria isso e por isso definitivamente temos o Superman do universo estendido da Detective Comics levando essa. Superman vence